Fala galera, então começando o primeiro bate-papo, hoje nós vamos começar com o Felipe. O Felipe foi uma das primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de ter contato fora do Brasil, quando eu fiz o meu estágio em 2018. Foi o cara que me buscou no aeroporto, me trouxe para dentro de casa e a gente começou a ter muito contato, virou muito amigo hoje. Queria te agradecer primeiramente e queria que você se apresentasse. Fala pessoal, meu nome é Felipe, sou original do Rio de Janeiro, morei muito pouco tempo na minha infância, no Rio, e por conta do trabalho do meu pai a gente se mudou e fomos morar numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, em Paracatu. Isso foi em 1994, se eu não me engano. E passei minha infância toda lá, até que também por virtude do trabalho do meu pai, a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro, mais especificamente para Niterói. Bom, a minha história, com o cavalo em si, ela veio por virtude do contato com meu avô materno, que por toda a vida tem fazenda, meu avô já faleceu, mas a propriedade continua lá, em Esmeraldas, em Minas Gerais, dá uns 30 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. E sempre voltado para a criação de vaca de leite, uma coisa bem amadora assim na época. Bem completamente diferente do que a gente tem hoje, do profissionalismo que tem hoje. E os primos, eu e meus primos, a gente sempre teve muito a vontade de ter cavalo. A gente pegava cavalo mestiço e fazia cavalgada, ficava montando. Isso desde criança? Desde criança, desde molequinho. E aí, meu avô até que não gostava muito, quando a gente ficava pegando cavalo e fazendo bagunça, ele não gostava. Achava ruim, que a gente ficava correndo atrás de vaca, essas coisas, ele achava ruim. Bom, eu, como havia dito anteriormente, eu senti, morando em Niterói, no Rio de Janeiro, num lugar que tem muito cavalo, mas que a população é um pouco mais distante assim, do meio agrário, eu, no final da minha adolescência, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu no ensino médio, eu senti a necessidade de procurar alguma coisa mais relacionada a cavalo ali naquela região. Foi quando eu conheci os Três Tambores, E isso com a idade? 15, 16 anos. Aí, bom, nessa época eu treinei e gostava muito de montar, também bem amador, nunca cheguei a fazer nada no nível profissional não, mas ia pra prova, gastava bastante dinheiro, meu pai na época. E aí eu sempre com o intuito de eventualmente voltar para Minas Gerais para fazer faculdade, porque era o estado que eu me sentia mais, uma fidelidade maior, Eu montei durante esse período no ensino médio, e depois quando eu me tornei já adulto, com 18 anos, que eu fui entrar na faculdade, eu fui para Belo Horizonte, na PUC Minas, e foi onde eu realmente entrei na veterinária e comecei a ter um relacionamento com o cavalo bem mais profissional, Mas quando você era adolescente, vamos dizer assim, você já tinha pensado em alguma outra área ou sempre tinha a cabeça de medicina veterinária? Não, sempre tive. Quando a gente é moleque, a gente pensa em tudo, Um menininho novo, pensava em ser jogador de futebol, pensava em... Teve uma vez que eu queria ser arquiteto, porque eu gostava de desenhar, mas tudo quando eu era muito menino, muito menino. Mas desde, sei lá, a partir dos 9, 10 anos de idade, o foco sempre foi a veterinária. Sempre. Foi sempre o que eu quis fazer, era a coisa que eu gostava, que eu curtia. E aí você mudou para o BH e começou a fazer... Terminou o ensino médio e já foi direto para veterinária? Fui direto para veterinária. Nunca
na verdade eu nem prestei outro tipo de vestibular. Na verdade eu prestei poucos, acho que eu prestei para a UFMG, para a PUC, na época para a FEAD e para a UFLA e para a Universidade Federal de Lavras. Não passei em nenhuma das federais e foi a PUC que me acolheu, e eu digo com muita sorte, porque é uma grande universidade. E assim, com essa afinidade sua com o cavalo e o começo da veterinária, qual que era a sua expectativa quando você começou com a realidade na universidade? O que você sentiu disso? Então, na verdade, eu continuei montando, né? Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu ainda continuei montando, bem menos do que eu montava antes. Até eu entrei na faculdade no início de 2008 e eu realmente parei de montar, não montava mais, não treinava, não fazia nada relacionado a cavalo, a não ser a parte médica, né, veterinária, até no final de 2009. Então, assim, aí no início é sempre aquele mix, né? Como as matérias são bem mais generalistas, a gente não tem aquele foco muito grande em uma certa espécie, eu me supria, né, o contato que eu precisava ter com o cavalo montando. Mas assim, acabou que depois de 2009, que eu realmente comecei a fazer estágio, comecei a sair com veterinários, eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu realmente focava naquilo ali e eu não podia ter distrações, né? E na época, para eu focar realmente na parte técnica, eu larguei mão de montar e tudo e continuei, né, estagiando e focado bastante na parte veterinária ali da nossa profissão. E você acha que, tipo assim, se é uma pessoa que vem do cavalo, já tem contato do cavalo desde pequeno e tem acompanhado isso, você acha que isso te ajudou muito tecnicamente a mexer com o cavalo? Porque eu venho de uma realidade totalmente diferente, eu nunca tive contato com o cavalo. É diferente de você, e é interessante essa discussão para a gente passar para todo mundo o quão interessante e o que você acha isso, se isso ajudou ou não. Não, eu com certeza absoluta, eu acho que o contato com o cavalo, né, de momentos pregressos, ele é muito válido, mas ele não é tudo, absolutamente não, com certeza não. Conheço N profissionais que não tiveram contato nenhum com o cavalo, que hoje são grandes profissionais, e isso não foi um impedimento para eles de forma nenhuma. Eu acredito assim, acaba que pra gente no início aprender a segurar um cavalo, né, essa relação mais de horsemanship, eu acho que a gente, por ter um contato com o cavalo por mais tempo, ajuda na lida diária, né, você saber segurar, você saber chegar no cavalo, até você, sei lá, eu acredito que muito daquele feeling, né, que o pessoal fala que o médico veterinário de cavalo tem que ter, de olhar o cavalo e falar assim, putz, esse cavalo não está bem, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que esse feeling, ele vem muito do convívio diário com o cavalo, não necessariamente de você praticar a veterinária em si, porque acaba que quando a gente está, né, você vê, a gente está na veterinária, a gente praticamente vê só cavalo doente, né? Sim. A gente poucas vezes vê um cavalo normal, assim. A gente, claro que quando a gente vai para um estábulo, principalmente para quem trabalha só em hospital, o cavalo está entrando ali é porque ele tem um problema, né? Então, eu acho que ver cavalo, né, em natura, fora, no pasto e na rotina diária de uma fazenda, eu acho que acrescenta muito para você aguçar esse dito feeling, né? Que eu acho que é um nome um pouco errôneo aí, porque não é um feeling, né? É realmente é um tipo de relação que você cria com o animal, e é horsemanship. E é engraçado que quando eu comecei a ter contato com o cavalo, nessa época, você tem que aprender. Então, eu já tive contato quando eu era criança, sim, só que era aquela coisa que era uma vez no mês, montava uma vez em 6 meses, e é assim, você que vem de uma
de uma vida que tem cavalo, é interessante isso, porque eu realmente tive que aprender no começo da veterinária para o curso técnico. Mas, beleza, você começou, fez a universidade e teve um tempo que você teve que ir para os Estados Unidos, né? Você estava na faculdade, nesse meio termo. Vamos falar um pouco da minha vida universitária, assim. Eu nunca fui o aluno mais aplicado dentro de sala de aula. Isso aí, sem sombra de dúvida, eu nunca fui. Eu faltava muita aula para fazer estágio. Muita. Às vezes o veterinário me chamava e eu fiz estágio com um veterinário durante muito tempo, né, durante uns 6 anos. A faculdade tem 5, então para vocês verem como é que eu fiquei mais tempo do que eu precisava dentro da faculdade. E ele me ligava e falava: Felipe, vamos viajar, vamos lá pro sul de Minas mexer nos cavalos. Aí a gente ia, eu faltava aula e tinha professor que não entendia de jeito nenhum, né? Achava que eu estava fazendo outra coisa. Tinha os professores de cavalo, eles entendiam por quê. Eu faltava, sabiam o que eu fazia, né? Porque viam a minha dedicação, né, com a profissão, não por meio da sala de aula, mas por meio de estágio, né? E bom, aí, né, demorei 6 anos e meio para formar. Eu tomei bastante pau na faculdade. E aí foi em 2011, 2011. Meu irmão tinha feito intercâmbio na época de ensino médio, né? Ele foi para uma família nos Estados Unidos fazer intercâmbio em high school, ficou 6 meses. E ele curtiu muito, ele gostou muito. E eu perdi esse time, né? Não que meu pai não tivesse oferecido a mesma oportunidade para mim, mas é porque eu não queria ir mesmo, naquela época. E aí, eu numa conversa com meu pai uma vez, falei assim: pai, eu tô achando que eu tô sentindo essa necessidade de sair do Brasil. Aí foi até ele que olhou, entrou no Google, colocou lá, sei lá, estágio na área de agropecuária fora do Brasil. E surgiu a página da CAEP na época, né? E a CAEP, né, para quem não sabe, é uma empresa especializada em fazer intercâmbios somente profissionais para os Estados Unidos e Canadá, se eu não me engano. Acho que tem a Austrália também, Nova Zelândia, não sei. Tem uns outros países, mas na época tinha a opção, né, de você fazer em clínica e hospitais veterinários nos Estados Unidos, que hoje eu acredito que não tem mais. Bom, aí em 2011 a gente entrou em contato com a CAEP, né, e aí eles colocam meio que você num matching program, né, para ver qual que vai ser a clínica que vai aceitar o seu currículo. E aí eles aceitaram, e uma clínica na costa central da Califórnia, numa cidade que se chama San Luis Obispo. E quando foi em abril, eu fui para lá, né? Eu tranquei a faculdade. Você estava em qual período? Eu estava no 5º período, mais ou menos. 5º período. Tava misturado, né? Tinha matéria que eu fazia para frente, tinha matéria que eu não fazia, que eu não tinha feito, e mais básica, porque minha grade, pelos paus que eu tinha tomado, né, por ter repetido matéria, minha grade era uma loucura. E aí eu fui. Aí tem várias histórias para contar desse período da minha vida lá nos Estados Unidos, que foi muito enriquecedoras. Durante um ano? Durante 9 meses. Durante 9 meses. Inicialmente era 1 ano, né? Mas aí ficou 9 meses porque teve um atraso na papelada e tudo mais. Aí acabou que eu fui no dia 1º de abril que eu cheguei nos Estados Unidos. E assim, primeira vez que você foi, qual foi a maior dificuldade para ir para lá? Quais foram as coisas chaves que você trouxe com você, que você tem até hoje? Então, bom, a língua, né? Obviamente, eu acho que a primeira parede que você bate, né? Quando você chega lá, sem sombra de dúvida.
Eu tinha feito cursinho de inglês minha vida toda, uma coisa que minha mãe e meu pai sempre pregavam e falavam, não, você tem que fazer cursinho de inglês, tem que fazer. Eu odiava, não gostava de jeito nenhum. Fiz arrastado uns 10 anos da minha vida e quando eu cheguei lá, eu ainda travei. Bati na parede, era difícil entender, mas foi nos primeiros 3 meses que eu realmente desembolei, assim, né? Que eu destravei e eu só destravei com esses 3 meses com certeza absoluta porque eu tinha feito cursinho de inglês, porque senão muito provavelmente já tinha me mandado embora, né? Porque um cara que não consegue comunicar não tem jeito, como é que ele vai trabalhar numa clínica, né? E foi uma história interessante, porque quando eu cheguei lá, eu lembro que eu trabalhei uma semana, e aí eles me perguntando algumas coisas mais técnicas que eu não sabia. E a gente fazia a reunião, né, de manhã para discutir os casos dos cavalos internados, não na frente das baias, né, igual a gente faz aqui no hospital. A gente fazia numa sala de reunião. Pegava a papelada dos cavalos, né, os stable sheets, e ia passando pelos animais e obviamente que eu já tinha feito todo o exame na parte da manhã. Aí um dia eles chegaram para mim perguntando, Felipe, a gente está vendo que tem algumas coisas que você não sabe e tudo mais, e aí eles perguntaram, né, você já formou, né? Aí eu falei, eu travei, né? Eu falei assim, o que eu vou falar para esse povo, né? Aí eu falei, não, eu tô no meu último período. Eu não tava no meio da faculdade. Porque eu sabia que eles me contrataram, eu acho que foi obviamente um erro completo da empresa, né? Que não deu as informações corretas, ou da pessoa que me escolheu que não leu o meu currículo. Porque lá estava bem claro. Bom, aí perguntando e tudo mais, aí eles falaram que lá a posição era para quem era formado, era um internship, né? Era o primeiro ano de experiência pós-formado. Bom, aí esse pessoal sentou e discutiu lá sem eu estar presente, né? Aí eu falei, cara, isso não me mandar embora, né? Só pode. E não me mandaram embora. Obviamente que as minhas tarefas dentro do hospital, elas ficaram muito mais limitadas, né? Algumas coisas. E eu falei, cara, bola pra frente, eu já tô aqui, vamos embora, né? Vamos fazer o que tiver que fazer. E o que era a sua principal tarefa que você fazia? Como que era auxiliar, porque a clínica era muito pequena, na verdade, né? Ela era uma clínica de um veterinário né, tempo integral, um cirurgião que voava uma vez por semana, um cirurgião que voava uma semana por mês, e um outro, o dono da clínica, que ele era meio horário, tipo assim, ele ficava muito mais focado no seu outro negócio, que era de raio-x digital. Então ele influenciava muito pouco tecnicamente na rotina da clínica. Tratando de Califórnia, você teve contato com espanhol? Tive. Então, assim, falava inglês e comecei a aprender um pouco de espanhol, né? Que foi bem difícil, porque é mexicano, né? E o espanhol deles é complicado. Não era aquele pessoal que falava aquele espanhol muito didático, né? Então, pra mim foi muito difícil, mas acabou que eu aprendi depois. O pessoal muito gente boa, me ajudou muito. Legal. E aí você saiu de lá, voltou pro Brasil nesses 9 meses, chegou pro Brasil, o que aconteceu? Só complementando, aí, por exemplo, eu falo que profissionalmente, né, tecnicamente agregou muito pouco para mim estar lá nessa clínica por causa da rotina pequena, né? E tinha poucos casos e tudo mais, não era uma rotina um pouco entediante, assim, vamos dizer. Mas assim, eu cresci muito pessoalmente, né, por passar por todas as dificuldades que eu passei. Quando não tinha nada para fazer, eles me colocavam. Eu lembro que eu pintei um galpão inteiro de baia tinha umas 24 baias. Eu pintei o galpão inteiro.
Eu ainda guardo, porque lá a gente tinha que trabalhar de pijama cirúrgico, né? Pelo menos a parte de cima do pijama cirúrgico, só a blusa e calça jeans. E eu tenho umas blusas minhas que são todas manchadas de tinta. Disso. De pintar. Então eu ficava subindo escada, pintava teto, pintava não sei o que. Eu demorei, sei lá, deve ter demorado uns 3, 4 meses para acabar de pintar esse galpão inteiro. Mas odiava, assim, claro, fazia revoltado, né? Putz, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu fiz tudo, acabei tudo. E, então, assim, são as dificuldades que fazem a gente crescer, né? E tem uma conversa que a gente teve no outro dia, da gente ficar cascorado, né? Sim. Da gente ser barata cascuda, né? A gente tem que ter capacidade de adaptação. Legal, interessante. E assim, profissionalmente e pessoalmente, isso que você viveu nesses 9 meses lá, quanto tempo você ia gastar para aprender isso no Brasil? Nunca conseguiria, de forma nenhuma. Pessoalmente, o crescimento, jamais. Tecnicamente, sim, claro, né? Profissionalmente, você aprender as técnicas e tudo mais, com o tempo você consegue. Agora, aquilo ali é um intensivão de no limite, né? Tipo assim, até quando você consegue ficar aqui, né? E a pessoa tem que ter muito foco, né? Ser muito cabeça boa para realmente saber que na vida tudo passa, né? E a gente tem que aguentar firme ali, agarrar com as coisas que a gente tem, seja de fé ou de amizade, de família, o que for. Você aguentar firme e acabar aquele período. Legal. E aí, terminando esse período, você voltou para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil também. Aí, na verdade, como são as coisas, né? Voltei para o Brasil e pessoal, no Brasil, acho que todo mundo que vai ou já foi para os Estados Unidos, né? Veio de Marte, né? Putz, o cara deve saber pra cacete, o cara deve ser uma máquina, não sei o que lá. E não foi isso. Assim, eu fiz um estágio, né, que, como eu te falei, profissionalmente agregou pouco, mas que pessoalmente foi um crescimento gigantesco. E esse crescimento gigantesco foi o que norteou a minha vida até hoje, né? Assim, eu devo muito a esse 2011. Aí eu entrei na faculdade de novo, voltei, retomei as matérias, continuei fazendo muito estágio, muito. E nessa época foi a época que eu comecei a atender emergência para esse veterinário também. Então eu saía muito para atender cólica, para atender sutura, para fazer o que nenhum veterinário que fazia, eu fazia tudo. Cólica de madrugada, não sei o que, ia. E foi uma época muito intensa também, né? De estudar, de trabalhar, de fazer estágio. Foi muito bom. Então você acha que o Felipe que foi para a Califórnia com um determinado perfil na universidade voltou com outro? Completamente diferente. Outra pessoa. E aí, como que foi? Você terminou, ficou mais quanto tempo na universidade para formar? Aí eu voltei em 2012. 2012 era o ano, no final de 2012 é o ano que minha turma estava formando. A turma que eu entrei com eles, né? Os meus contemporâneos estavam formando no final de 2012, quem formou regular. Uhum. E eu demorei ainda, né? Aí eu vi parte da minha turma indo embora, teve outros que ficaram mais, né? Porque também tomaram pau e tudo mais. Mas eu vi a turma indo embora, muitos dos meus amigos se formando. E aí, bom, aí eu continuei minha trilha, o que eu achava que era certo, e continuei fazendo muito estágio. E aí em 2015 eu me formei. Isso, trabalhava no Brasil já? Já estava trabalhando de ambulatorial, só atendendo bucha, só atendendo emergência, tudo que os outros veterinários não queriam, eu pegava. E o pessoal engraçado aqui, até contar que quando eu fiz o meu primeiro estágio em um hospital, na verdade, foi no VetCheck, e isso é em Betim, para quem não conhece, e eu lembro que eu estava na minha primeira semana, e eu lembro do Felipe, assim, por um lapso, chegando no hospital com a cólica. Eu lembro que você tinha um arranjo. Tinha um arranjo. E aí foi a primeira vez que eu vi o Felipe.
E aí, anos depois, por conta de amizade, a gente bateu isso de novo. E assim, só para frisar o quão pequeno é o mundo do cavalo, sabe? Então, assim, muitas coisas vão bater no final das contas. E isso é engraçado. Não, eu fiz aquela rota muitas vezes, encaminhando cavalo pro VetCheck. Muitas vezes. E foi uma dessas que a gente se viu a primeira vez. Né? Sim. E aí você ficou nesse meio termo até sair? Quando Fiquei aí... Bom, aí em 2015... eu saí de novo do Brasil. E eu fui fazer um externato, né? Um externship, num hospital grande e muito movimentado no Texas, né? Numa cidade que chama Weatherford, e eu fiquei 45 dias lá nesse hospital. E aí é outro mundo, né? Assim, a rotina era completamente diferente, pauleira, hospital grande, né? Muito movimento, muita cirurgia, muita manqueira, muito potro, medicina interna, porque é uma região onde está baseada a indústria do cavalo de apartação nos Estados Unidos, e vinha bastante cavalo, muito. Foi no verão de 2015, né? Foi em junho? Junho. 2015. Aí eu fui e voltei para o Brasil depois. Foi também um período muito legal, né? De aprendizado, né? Até por eu gostar muito de cavalo par de milha, eu curti muito de ficar lá. E aí, em 2015 eu voltei e me formei em julho. No final de julho, colei grau, peguei o canudo e fui pra fora, fui trabalhar mais, né? E isso, 2015, você ainda estava no Brasil, né? No caso. 2015 eu estava no Brasil. Porque eu lembro que o episódio do VetCheck aconteceu em dezembro de 2015. Foi quando... Foi dezembro de 2015? Foi. Ah, então eu já estava formado. Então foi quando aconteceu isso. Eu já estava formado. Mas aí então, como que foi que você saiu do Brasil? Como você ficou sabendo da questão daqui de charge? Então, como eu já tinha dito, o que a gente fez na vida como estudante, né? As demonstrações, obviamente, de honestidade, caráter, ser uma pessoa maleável e flexível e muito dedicada, a gente começa a ter algumas recomendações, né? E eu tinha um grande amigo meu, que ainda é muito amigo, trabalha ainda hoje aqui nos Emirados Árabes, mas não mais no hospital. A gente morou junto na faculdade, que é o Gui Couto, né, que vai ser uma das seus entrevistados. Ele, aqui no hospital, estava procurando um veterinário ambulatorial. E o Gui não titubeou e falou: eu conheço uma pessoa que se encaixa pro carro, né, e o perfil que vocês estão procurando. E eu vim molecão, assim, molecão entre aspas, né, mas não tão com conhecimento técnico, vamos dizer assim, de recém-formado, né, e passei muita dificuldade aqui no início, exatamente por isso, né, por ser recém-formado, estar fazendo um serviço ambulatorial, né, que eu estava sozinho, aqui o país é bem complicado, né, tem um nível de exigência altíssimo, né, de qualidade técnica, até porque como é um país que paga muito bem, né, paga acima da média dos demais países, então tem muito veterinário bom. E aí a gente vira às vezes no início a gente vira aquele quadrinho de dardo, né? A gente o povo só quer te acertar, né? E foi complicado no início, tive que pedir muita ajuda. Eu tive muita sorte de ter outros profissionais excepcionais ao meu lado, trabalhando comigo, que puderam me dar um suporte no início, né, para que essa experiência viesse com o tempo. Passei muita dificuldade, cometi muitos erros, mas sempre, né, com muito caráter e com muita decência e honestidade. A sua credibilidade, apesar
dos erros, ela não cai, né? Ela se mantém. Então, as pessoas, né, te dão outras oportunidades, te dão outras chances, e a partir do momento que a pessoa te der outra chance, te der outra oportunidade, meu amigo, aí é foguete, aí vai pra cima e foi o que eu fiz, né? E obviamente, pensando também, né, nessa minha falta, né, de conhecimento técnico, foi que depois de uns 8, 9 meses que eu estava aqui no país, eu sugeri para os meus superiores para eles abrirem uma residência aqui no hospital, que é a residência pela ABVP, né, que é American Board of Veterinary Practitioners. Ela é uma residência generalista, mas que tem um conceito, é bem conceituada nos Estados Unidos. E aí eu mexi com a papelada, fiz a parte burocrática toda, e depois de uns 4, 5 meses a gente conseguiu que o hospital fosse creditado a ser um provedor desse programa de residência. E aí eu fui o primeiro residente. Aí, bom, depois disso a minha rotina de trabalho ela quadruplicou, porque, né, eu tinha que ficar de plantão final de semana sim, final de semana não, ficava de plantão dia sim, dia não, à noite. Então foi bem puxado. Foi bem puxado, mas foi uma exposição gigantesca que eu tive, muita emergência, muito de tudo, né? Muito de tudo, muita cirurgia, muita anestesia. Então foi muito pauleira, mas esses 2 anos foram assim, 2 anos espetaculares na minha vida, porque eu aprendi muito e, né, ficava frustrado, fiquei muito frustrado várias vezes. E juntamente com a residência, como eu já era veterinário ambulatorial e tinha uma rotina assim de locomotor relativamente legal, eu tive que conciliar os dois, né? De continuar fazendo meu trabalho ambulatorial e pegar a emergência. Então foi muito maçante. Minha esposa está aí como prova para ver o tanto que foi maçante. Mas tem alguma dificuldade específica que você coloca, ou algumas, né, que você coloca como as principais depois que você veio para cá? Tem. A primeira é da gente entender que o nível de exigência, que não existe amadorismo no meio do cavalo mais, isso não existe. Então eu perco as minhas horas extras trabalhadas diariamente são todas para fazer relatório e comunicação com o cliente. Então o cara não quer pagar mais do que foi combinado, né? Ele tem que estar muito ciente do que ele está pagando e quais são as reais chances, né, de sucesso dos procedimentos que estão sendo feitos com o cavalo dele. Ele tem que ter um relatório muito completo de tudo que foi encontrado no cavalo dele no período que você esteve, que ele esteve internado no hospital, ou que o cavalo foi examinado, se for, por exemplo, um exame de locomotor. E o follow-up, né? A gente seguir perguntando como é que o cavalo está, se o cavalo respondeu ou não. Caso o cavalo não tenha respondido, você conseguir vir com a outra opção, né, de realmente fazer o cavalo do cara melhorar, né, e é mais ou menos isso. Eu acho que cada vez mais a gente está mais próximo do que é, por exemplo, a clínica de pequenos, né, que tem aquela presença muito grande do proprietário ou de um gerente ou de um treinador, né, quando a gente fala mais do meio do cavalo, né. E em relação ao inglês, qual foi a sua maior dificuldade aqui? Você acha Foi, de novo, conseguir escrever relatórios bem, que é um documento médico, né? A gente está falando de um documento que tem valor legal. Se eu escrever baboseira ali com um inglês muito chulo,
putz, os caras vão me massacrar, né? E é o seu nome que está ali assinado no final da folha, né? Então tem que ter um nível, né, de conhecimento técnico em uma língua que não é a nossa, que a gente tem que ter humildade e falar assim, putz, eu vou ter que pedir ajuda ou vou ter que comprar sei lá, um programa que corrija, né, meus relatórios, né, que eu não tenha tanto, pelo menos não tenha tanto erro de vocabulário, coisa do tipo, né, erro gramatical, né, que é muito feio. E nesse meio termo, depois você saiu do Brasil, profissional, você namorava, né? Eu namorava a Bárbara, que hoje é minha esposa, né? A gente já estava namorando, já tinha uns 3, 4 anos. Ficou um tempo sozinho? Fiquei um tempo sozinho, fiquei 1 ano sozinho aqui. A Bárbara vinha, né, frequentemente, 2, 3 vezes ao ano, visitar. Ficava aqui um tempo e voltava pro Brasil. Até que a gente se casou em 2017. A gente se casou e ela veio morar aqui definitivamente. Foi meu esteio, ela é meu esteio até hoje, né? Ela e minha família, né? O Bento e a Manu são o propulsor de tudo, né? Que segura as pontas quando a coisa tá feia e a gente vai morando fora do Brasil é complicado, né? Porque a gente não tem o auxílio de muita gente, né? Obviamente que a gente tem bons amigos, mas não tem família perto, não tem pai, mãe. E a gente formou nosso tripézinho e a gente se vai escorando um no outro e vai seguindo em frente. E expectativas, Felipe? Tem expectativa de continuar a sua vida aqui, voltar para o Brasil? O que você então, cara, bom, primeiramente, eu sou louco com o Brasil, eu amo o Brasil, é o meu país, eu e Dúlia, a gente fica muito aqui em casa, né, e a gente escuta muita música, Dúlia toca violão, a gente canta, e você vê o tanto que as raízes nossas são brasileiras, isso aí não tem como. Isso aí é o traço de afinidade que a gente tem com o país, que a gente não vai perder nunca. E eu amo o meu país mais que tudo e eu sonho um dia em poder voltar e ajudar a indústria do cavalo no Brasil mais do que tudo. Não é o momento, eu acredito que hoje eu ainda tenho muita coisa a conquistar aqui no país. É um país que eu sou extremamente grato, que eu aprendi a amar também e respeitar muito a cultura, apesar de ser um país completamente diferente. Mas tem gente boa e tem gente ruim, como em qualquer lugar do mundo. Agora, é o país que me deu tudo que eu sei hoje, eu devo aqui, praticamente. Né? Claro que a gente carrega os traços, né, de caráter e tudo mais, né, de antes da nossa criação e tudo, mas tecnicamente o que eu aprendi aqui, o volume de serviço que eu fui exposto aqui né, cada vez mais conseguindo clientes melhores, cavalos melhores, conseguir trabalhar com animais de alto nível e competidores de alto nível, isso aí eu devo tudo aqui e obviamente também a minha família e a minha dedicação em nunca parar de estudar, em nunca, né, investir em mim. E apesar, né, obviamente, além disso, você ter um bom salário, né, você ter uma condição financeira que te permita investir em você. Isso aí, se fosse no Brasil, provavelmente eu não conseguiria, né? Tô falando eu, Felipe, como profissional recém-formado no Brasil. Então, claro, tem N outros veterinários muito bem estabelecidos hoje no Brasil. Eu acredito que o pessoal falar, né, já escutei algumas vezes de alguns profissionais dizendo que não vale a pena você sair do Brasil se você quer voltar para o Brasil. Eu acho isso uma afirmação equivocada, porque você pode perder o timing, né? Isso é verdade. Você pode perder o timing, mas o que vai
te levar a ser bem estabelecido no Brasil novamente é você ter, eu acredito, né, uma condição psicológica e financeira que você pode construir estando fora do Brasil para aguentar aqueles 2, 3 anos iniciais quando você voltar. E uma das coisas engraçadas que a gente vê também é que a medicina veterinária equina é uma medicina mundial, né? Ela não é só no Brasil, a gente tem muito a aprender com os outros países e eu acho que é isso que a gente tem feito e para trazer e agregar para o país que a gente tanto ama. E você tem algum conselho para dar para os alunos de medicina veterinária que estão assistindo isso ou que principalmente para as pessoas que têm vontade de sair do Brasil? Com certeza, eu acho que não tenham medo de se arriscar. A vida por si só ela é um risco, né? A pessoa que acha que e tem uma visão de longo prazo, né? O pessoal acha tem que viver o hoje intensamente, né? Sem se preocupar com amanhã. Putz, não é assim. A possibilidade de você não estar aqui daqui 10 anos, eu acho, né, a gente sendo jovem, ela é mínima. E é isso. Acho que eu primeiramente gostaria de te agradecer, principalmente como pessoa, ter virado meu amigo hoje. Hoje é parte das minhas melhores amizades, faz parte da minha família dos Emirados Árabes. Eu tenho que agradecer muito ao Felipe, à Bárbara, que me tratam como um membro da família. E te agradecer por tudo e principalmente por isso, por estar me recebendo na sua casa, por trazer e compartilhar essas informações com todo mundo. E se você quiser deixar um recado para alguém. Bom, pessoal, primeiramente, né, agradecer a oportunidade aqui pro Duro de eu mostrar um pouco da minha história, né? É muito importante, ele estando aqui com a gente é realmente um privilégio, um cara fora da curva. E eu acho que se eu pudesse, claro, deixar uma mensagem para todo mundo, era de ir encorajando as pessoas a tentar, obviamente, buscar os sonhos dela, né? Sejam eles no Brasil ou fora, mas que a vida no Brasil não são só flores, tem muita dificuldade, que a gente potencialmente não passaria no Brasil, mas que vale a pena. Vale a pena e a vida da gente é feita de momentos e ciclos, né? Hoje eu estou no ciclo Emirados Árabes, quem sabe daqui a uns anos esse ciclo não muda e eu vou para outro lugar, né? Quem sabe até no Brasil, mas que isso é uma fase da minha vida que eu sou extremamente grato e eu não trocaria essa fase por nada. Por nada, eu acho que eu fiz a escolha certa em todo momento. Então, não tenham medo, procurem se informar. Hoje a informação está fácil, simples, por alguns tostões aí você consegue abrir sua cabeça e ser uma pessoa diferente e ter sucesso na carreira. Então, procurem se informar e, se possível, saiam do Brasil. Gente, lembrando que o guia vai ser lançado dia 9, tudo isso que a gente falou. O intuito disso tudo é trazer informações, trazer muitos cases para a gente agregar informação para as pessoas. E o melhor, ter informação e saber onde que vai. Então, o intuito maior é esse, é trazer, agregar valor para todo mundo. E semana que vem nós vamos ter live. Lembrando que nós vamos divulgar com quem nós vamos fazer a live 3 dias antes. Então isso vai acontecer no Instagram e no grupo das pessoas que estão do Guia Vet Internacional, tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, até mais.